Fala, CrossFitters! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Rodrigo Rocha. Hoje, galera, vamos falar aqui sobre gestão de box e vamos falar também sobre o planejamento do treino, a periodização, né? Vários nomes aí. E a gente vai entender um pouquinho dessas duas coisas que faz parte do nosso dia a dia e poder compreender se tem algum que é melhor que o outro. Esse tema de qual que é mais importante, se é a gestão ou os treinos, ele é uma dúvida que chega muito até mim. Todos os donos de boxe que procuram, falam, Léo, tô com minha gestão, tá meio ruim, meus alunos não estão gostando do treino. Então hoje a gente vai pegar esse tema para vocês entenderem se há ou não um melhor que o outro, ou se é um complemento para o seu boxe ter sucesso, para você ter sua quantidade de alunos desejada. A gente vai conversar um pouquinho separado esses temas, e no final a gente vai chegar nessa conclusão para saber qual que é melhor ou não, ou se tem algum de fato que é melhor, que é mais importante. Sim, é um ponto aí que a gente tem que sempre pensar, né? No bem-estar do aluno e na saúde do boxe, né? Da academia, como negócio. Léo, então vamos começar, mas pela parte de gestão. Hoje você faz esse trabalho de gestão em todas as suas empresas, na Bunny Fox. Como que você colocaria essa parte de gestão que você faz dentro da Bunny Fox, nos boxes que você trabalha? Começa falando, explicando um pouco para a gente poder ter uma noção e a galera que está assistindo conseguir compreender melhor o que seria essa parte de gestão de boxe que a gente fala. Turma, vamos lá. Para quem não sabe, eu fiz administração de empresas, então eu sempre fui mais dessa área, sempre gostei de fazer a gestão. E a gente trabalha com 4 pilares, tanto na Burn Fox, tudo que eu faço na Burn Fox, eu faço, aplico, deu certo, eu replico para os boxes da Skill Business que a gente trabalha. Então a gente trabalha com 4 pilares mais importantes, que é a gestão financeira, a jornada do aluno experimental, o placar e o atendimento perfeito. Eu vou falar um pouquinho sobre esses 4 pilares e a importância deles. Tem inúmeras outras tarefas que também a gente vai abordar em vários outros podcasts, mas a gestão financeira, que é o primeiro pilar que a gente trabalha, ele é um divisor de águas se você entende se a sua empresa ela está no azul ou no vermelho. Às vezes, se ela está positiva, negativa, se o seu box é um box que está dando certo, que tem uma quantidade legal de alunos. Então, ela é bem importante que você tenha detalhado, tenha toda essa divisão de o que é custo fixo, o que é custo extra, o que é faturamento. A gente trabalha com inúmeros box que eles fazem todas as contas físicas e jurídicas, tudo da casa dele, do barzinho que ele foi no final de semana, na mesma conta. Paga um Pix da conta do box para a vida pessoal, paga o aluguel da casa com a conta do box. E isso deixa uma zona toda e você não sabe que realmente que a sua empresa tá boa ou não. A gente já trabalhou com box que no final do mês ele falava, putz, Léo, tô R$ 1.500 no vermelho. A gente faz esse trabalho na Skill Business, essa gestão financeira detalhada, e a gente pegava todas as contas dele e no final o cara tinha um prolabore de R$ 18.000. Vocês têm noção disso? Que ele achava que ele estava no vermelho, só que com a vida pessoal dele ele gastou R$ 18.000. Então ele teve um lucro de R$ 18.000 naquele mês. Ele teve um prolabore disso. E ele não conseguia ter essa noção. É misturado, né? As contas de casa com a conta do box. Tudo. E não tinha essa noção nenhuma. O cartão de crédito, às vezes, passava o pessoal, passava do box, ou do pessoal passava coisa do box. Sim. Então, eu falo pro pessoal que esse primeiro pilar, ele pode fazer que sua empresa quebre ou não. E o segundo pilar que a gente trabalha é toda a nossa jornada do aluno experimental. Essa jornada experimental até o Rocha a gente vai conseguir linkar um pouquinho com os treinos. Ela dura um mês, essa jornada do aluno experimental. Então, tem toda a prévia de conhecer o aluno. Então, como que o aluno vai chegar no seu box? Normalmente o aluno tem medo do CrossFit, machuca, chega lá tem um monte de bombado, sem camiseta. Então, a gente tem que ter uma prévia, conhecer o aluno, saber sobre o objetivo dele, né? Normalmente, quais são os objetivos de um aluno na aula experimental? Ah, sim, né? Na verdade, cada pessoa, né? E por isso que esse trabalho é tão importante, porque logo no início a gente já começa a ter aquele contato mais humanizado que a gente tanto fala Isso. dentro dessa modalidade de treinamento, né? A gente está acostumado com a musculação, com outro tipo de treinamento, onde a individualidade ela é um fator determinante, né? No CrossFit, quando você já chega, muitas vezes você já não conhece ninguém e você já sai todo mundo falando com você. Então, esse conhecimento é importante. Claro que no início ali, a galera quer perder peso, a galera quer ganhar um pouquinho de massa muscular, a galera quer se movimentar ou veio através de um amigo. Então a pessoa tem essa primeira trava, porque
são movimentos diferentes do que ela está habituada a visualizar no seu dia a dia, né? Então o início é isso, acho que essa prévia é importante, mas o que você perguntou dos objetivos é isso, quer emagrecer, quer ganhar um pouquinho de massa muscular, quer ter um pouquinho mais de saúde, um pouco mais de condicionamento. E esse ponto do objetivo do aluno é algo que tem que ser bem. Você tem que perguntar para ele antes, porque como você vai ditar essa aula experimental, como que a sua equipe vai apresentar o box para ele, e também tem uma estratégia de vendas aí que é muito importante no objetivo. Então essa jornada experimental ela começa bem antes. O aluno quis marcar aquela aula experimental ou te mandou um direct no Instagram. Como você vai atender aquele aluno? Como que você vai mandar uma mensagem? Chamar ele pelo nome, chamar ele pelo tipo, Léo, tá lá, Leonardo Túmel. Léo, e aí, tudo bom? Nossa, que legal que você entrou em contato com a gente. Então tem toda uma prévia de como vai fazer com que aquele aluno se sinta bem quando ele chegar no seu box, se ele não vai ficar acuado no canto. A sua equipe está na frente do box, já sabendo o nome dele, já sabendo quais são as características, se ele tem alguma lesão, se ele não tem. Chamar ele pelo nome é extremamente importante, turma. O aluno chegou para fazer a aula. Oi, Léo, tudo bom? Nossa, a gente estava aqui te esperando. Eu sei que você tem uma lesão no ombro, mas a nossa equipe já adaptou isso para você. Então, toda essa jornada do experimental tem o pré, você, sua equipe conhecer ele, sua equipe mostrar que conhece ele também é muito importante. E esse conhecer que você fala você faz o quê? Mais perguntas ou vasculha um pouquinho ali o Instagram do cara? Como que é esse saber, assim? A gente faz, o aluno manda uma mensagem, foi o que eu falei, a forma de conversar a gente já muda. Aí as meninas da recepção já mandam um áudio para ficar mais próximo dele. Fulano, a nossa equipe queria conhecer um pouquinho mais de você. Você poderia preencher esse formulário pra gente? Tem um formulário. Aí a gente manda como conhecer o box. Então é legal você saber se foi uma indicação de um aluno, quem que é o aluno amigo dele, qual que é o objetivo dele. Que mais que a gente pergunta? Se tem alguma lesão, restrição, qual que é o trabalho dele. Vamos supor que tem 2 médicos na aula e esse aluno é médico. Pô, fulano, sabia que o pessoal ali é médico também? Nossa, ele é ortopedista, ele é aquilo. Você já começa a fazer com que ele crie laços lá dentro com outros alunos. Então o professor já começa a criar esse laço com ele, já conhecendo ele. E aí, com essas características que você sabe sobre esse aluno, você já vai conectando ele em aula. Eu acredito que já deve ter feito isso inúmeras vezes, de conseguir fazer com que o aluno se encaixe numa turma por você já conhecer ele. Muito. Isso é extremamente importante, né? Conhecer a pessoa, já está ali com 50% já de o aluno de uma efetivação ou não, né? Do plano ali já adiantado já. E toda essa parte, já teve algumas vezes aqui, porra, a gente sabe que o futuro aluno, né, o experimental, jogava bola. A gente tinha na Burning Fox uma turma de quarta-feira que jogava bola. Pô, professor, na hora, sabia que aquela rapaziada ali toda joga bola? Já colocava no grupo do WhatsApp do futebol. Então você começa a criar laços com esse aluno, que é o diferencial do CrossFit. A gente tem muito essa comunidade lá dentro, esse agrupamento, né, da galera. O pessoal gosta de treinar junto, o pessoal começa a sair junto, a gente até falou isso no outro podcast. Então você na primeira aula experimental conectar esse aluno é muito importante. E aqui na Burning Fox a gente trabalha com uma aula experimental. Na Moema você trabalha com quantos? Então, hoje a gente dá uma aula experimental, se a gente vê que a pessoa ficou com uma dificuldade na aula, porque, né, a gente já fizemos outras vezes de marcar aula experimental em dias chaves, né? Dependente da aula, se aquela aula tem muito parte técnica, não marca muito. Só que, às vezes, com a demanda, a gente não consegue jogar o cara para algum lado ou outro. Então, você precisa ter no dia. Então, ou a gente dá uma aula. Se a gente vê que a pessoa gostou, mas ainda está um pouco em dúvida, a gente dá uma segunda aula já. Eu, particularmente, já testei de todos. O que mais deu certo com a gente foi uma aula, porque se você seguir o roteirozinho passo a passo numa aula experimental, como encantar aquele aluno na aula e fazer a parte de vendas estratégica, você consegue que aquele aluno feche. Quanto mais aula experimental você dê, eu particularmente acho que você cria mais objeção do aluno. Por quê? A gente sabe, o aluno treinou 7 meses sem fazer nada. Treinou segunda, treinou terça, ele vai ficar dolorido. Muito. E já começa a criar objeção. Putz, nossa, não quero ficar com essa dor na perna. Aí já começa a ficar desanimado. Aí numa dessa, o cachorro, o periquito, o papagaio quebrou a patinha, aí tem que pagar o veterinário. E aí fica tudo, vai criando problema. E eu particularmente, o que eu já testei na Burning Fox, a primeira aula você encantando aquele aluno, você consegue fazer essa conversão no primeiro dia ou no outro dia quando ele voltar para agendar a aula. Então eu gosto bastante. Mas outro ponto também dessa jornada do aluno experimental é no dia seguinte você saber como ele está.
o seu professor pegar, pode ser a recepcionista, pode ser o professor, mandar uma mensagem. Como que foi a sua experiência? Você tá dolorido, não tá? Também esse é um ponto que a gente mostra que ele não é só mais um lá dentro. Então, você saber o nome dele, você saber se tem alguma lesão, saber a objeção, perguntar no dia seguinte como que foi ele. Então, são todo passo a passo que a gente consegue fazer com que esse aluno crie mais vínculo com a gente e ele feche o plano. E depois a gente tem algumas estratégias para a gente encantar esse cliente, para no final do mês a gente entrar com uma pesquisa de satisfação, com perguntinhas extremamente estratégicas. Ó, a Burning Fox já conseguiu melhorar um pouquinho sua vida, você já tem mais disposição, você já criou laços. E no final a gente faz alguma perguntinha de se a Burning Fox já mudou um pouquinho a sua vida, você gostaria de mudar a vida de outras pessoas? Com isso a gente consegue indicações. A gente sempre pede de 5 a 10 e 90% indica. Esse ponto é importante para a venda, né? Aham. Mas também é bom para fazer o aluno gerar consciência, né? Sim. Porque, pô, a gente conseguiu mudar você um pouquinho? Pô, ele tem que parar para pensar. É. Pô, será que conseguiu? Não, realmente, tô me sentindo mais disposto, meu sono deu uma melhoradinha nesse primeiro mês, Exatamente. tal, né? Você faz com que ele pense sobre o que ele tá fazendo. Porque às vezes a gente, Eu né? faço uma análise do mês que passou e tanto Porque foi a bom galera pra tem ele. uma tendência a iniciar algo e ele só vai. Mas quando ele realmente para pensar, eu acho que as perguntas vai ajudar bastante na parte de gestão, né? Mas vai ajudar também, com certeza, a parte de poder fazer com que ele pense. Eu e nunca tinha analise pensado tudo. nisso, pra te falar a verdade, dele ter essa reflexão de tipo, porra, olha o tanto que minha vida melhorou em um mês. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. Então, quanto mais você consegue fazer esses passos encantando o seu aluno, nesse intervalo, quando o aluno, nesse intervalo que eu falei de um mês, com uma semana, 2 semanas que ele fechou, a gente entrega uma cartinha em casa pro aluno de boas-vindas. Então isso você vai gerando uma confiança do aluno em você, que ele vai querer te indicar, ele vai querer falar para todo mundo que ele está fazendo lá CrossFit na Burning Fox, na Moema. Então você consegue fazer vai parar um pouquinho de ser tipo essa objeção que eles criam do CrossFit, vai falar, porra, lá os caras me pegaram no colo. E olha aqui, olha a carta que eles me entregaram. Teve uma vez com um aluno que foi muito engraçado essa cartinha, ele falou assim, Léo, eu recebi uma carta da Burning Fox, eu falei, caralho, será que eu tô devendo? Ele achou que era uma carta de cobrança. Quando ele abriu lá, era uma carta de boas-vindas, ele falou, nossa, vocês são foda. Top, né? Hoje, agora, também falando nessa parte de encantamento, uns alunos nossos vão casar amanhã, e ontem a gente entregou uma cesta de vinho para eles. Então, tipo, são pequenos detalhes que a gente consegue fazer com que os alunos se encantem por nós, mas isso tudo que eu tô falando é na parte da gestão. Não adianta nada a gente ter todo esse encantamento, ter todo esse acolhimento, se os treinos são ruins, não tem pé, não tem cabeça, não tem direcionamento, não tem evolução nos treinos. Então, por isso que a gente fala, aqui na Burning Fox, a gente usa a nossa missão é ter treinos de qualidade, que o aluno consiga ter uma evolução junto com o atendimento. E desde que eu mudei para a Burning Fox, o Rocha está com a gente. E se você perguntar aqui pro pessoal de Ribeirão que treina na Burning Fox, eles vão falar esses 2 pontos. Os treinos lá são muito bons e o atendimento é fodido. Então, esses são os pilares nossos e a gente vai falar, o Rocha vai falar um pouquinho mais de treino para vocês entenderem a importância dos dois. Então, conta um pouquinho como que você faz essa periodização pra gente, pros outros boxes. Sim. Essa parte de planejamento, periodização, né, que a gente coloca, é uma parte que é o que a gente vende, né? Se a gente falar, nós somos uma academia. O que uma academia vende? Ela vende um treino, ela vende resultado. Esse é o ponto principal. Porém, a gente tem toda a questão de empresa, né? Óbvio, você tem os seus profissionais, você tem os seus alunos, né? Então você tem um todo que você tem que gerenciar para que esse treino consiga ter alguém para praticar, né? Então é essa junção. O planejamento, na verdade, ele veio tomando várias formas, né? Porque o CrossFit ele mudou muito, né? O treinamento como um todo, ele mudou demais do que era lá atrás. Lá atrás a gente não tinha muita referência, a gente não tinha muito padrão, a gente não tinha muito conhecimento sobre a modalidade. Então o que acontecia é que a gente tirava um pouco olhava um pouquinho alguns treinos de fora e tentava se basear para saber como que eu poderia trabalhar. Então durante esses 10, 11 anos que eu tenho aí dentro da CrossFit, vem mudando bastante a metodologia. A gente começou lá atrás com treinos, hoje eu tenho... isso é muito legal. Eu tenho os treinos desde quando eu comecei, né, cara? Então, eu olho lá atrás e falo, cara, hoje o treino que a gente fazia lá atrás, praticamente a aula inteira,
Hoje a gente não faz um aquecimento técnico praticamente. Porque tinha que ser poucas coisas, não dava para ser muita coisa, porque a galera tava iniciando, era todo mundo iniciando. Então você chegava dentro do box, você não tinha referência da visão, igual hoje, né? Hoje você vai fazer uma visita no box, você entra no box, o cara tá fazendo ring muscle up. Sim. Você pode não saber o que é, você pode nunca ter visto, mas você já entrou, você olhou. Então você já entende que tem aquele movimento. Então o visual é muito louco. Antigamente a gente não tinha nada. Então, ou seja, veio mudando bastante, então a gente veio mudando. Eu vim modificando bastante, né? Porque a gente tem alguns pontos importantes. O treino, se a gente seguir realmente o planejamento real, que é aquele contido nos livros, no treinamento desportivo, que segue todos os princípios do treinamento, a gente talvez não fique tão vendável. Então, por isso que eu falo que tem que ter o planejamento real. Então, o treinador, quando ele monta, ele tem que entender essa parte, mas ele tem que entender o planejamento diário, que é o quê? Para o aluno vir, ele se motiva, o cara sai do trabalho, estressado, chefe, uma série de coisas, e ele vem para o box treinar. Então, ou seja, esse treino que eu apresento para ele tem que ser um treino bom, de resultado, mas tem que ser um treino que motiva. Não pode ser um treino maçante. Porque às vezes eu posso entender que para um atleta eu consigo dar um treino de agachamento, deadlift e shoulder press, por exemplo, que é o CrossFit Total. Você consegue fazer numa aula, durou 1 hora, o atleta sai beleza. Ele entendeu que aquele é um elo numa corrente. Agora o aluno, ele chega aqui e ele fala, cara, eu não vim aqui para isso, né? Eu quero dar uma suada, quero sair cansado e tal. É isso. Então, assim, você tem um planejamento. Hoje, eu consegui, depois de algum tempo, ir modificando e chegar no meu planejamento hoje, né? Então, é um planejamento que eu adquiri como forma de testes mesmos, testando aonde eu colocaria essa força, aonde eu colocaria esse cardio, aonde eu colocaria essa porcentagem da semana, o que é mais importante, tal. Uma coisa que é positiva, antes de falar da metodologia em si, todos os treinos a gente tenta passar por tudo que o CrossFit preconiza. A gente vê, e é muito, cara, eu estava conversando esses dias até, é muito comum o professor, por exemplo, o dono do box, o head coach, ele é um cara do LPO. Ele gosta de LPO, praticava, é um cara forte. Ele tem uma tendência de periodizar para o box muito mais LPO. Do que ele gosta. Isso. Aí se o cara ele foi ginasta, ele já teve muito ginástica, ele gosta de colocar mais ginástica no box. Já vi muito isso, muito. Não é? Muito. Eu estava conversando esses dias sobre isso. Ou seja, você não tem que periodizar daquilo que você gosta, você tem que periodizar para aquilo que você faz. Então, foi pensando todos esses fatores que eu comecei a pensar, cara, se o CrossFit tem todos os blocos, eu preciso passar por todos esses blocos durante o mês. Eu não posso deixar nada para trás, né? Então você via boxe, os caras não faziam muito ginástica, era muito LPO e os alunos não sabiam fazer ginástica. Então, ok. Então, o que eu pensei? Falei, cara, vamos trabalhar uma semana de cada uma das capacidades e em uma semana a gente mescla todas as capacidades. Porque qual é o normal, né? Para que todo mundo entenda. O normal é você intercalar dentro, lógico, dos princípios do treinamento, você intercala. Na técnica de hoje você faz um ring muscle up. Amanhã você faz um back squat. Na quarta-feira, você vai fazer um pull-up. Na quinta-feira, você vai fazer um overhead squat ou um deadlift. Então, vai intercalando. Então, eu pensei, cara, eu quero fugir um pouco desse tradicional, que é o básico que a galera faz. Então, é muito comum isso. E eu quero explorar mais. Então, o primeiro ponto é, no meu planejamento, eu exploro a 1 hora de aula. Então, às vezes, eu tenho que tomar até cuidado que as aulas ficam tomadas, né? Às vezes, assim, quer fazer uma volta calma no final e eu falo, não quero volta calma, quero colocar treino, né? Então, é bem espesso. A gente usa desde o começo até o final, tá? Então, esse é um ponto importante. Muita gente faz um treino baseado ali em 30 minutos de aula para que os coaches possam distribuir mais. Então, a gente tenta mesclar bastante isso. E aí, o programa em si, ele tem uma duração de 4 semanas, né? Porque é o mês. A gente tem uma semana de ginástico, uma semana de LPO, uma semana de endurance e uma semana que eu chamo de geral. Nessas semanas, o que cada um vai trabalhar é a porcentagem. Não que na semana de ginástica eu vou trabalhar só ginástico. Eu trabalho uma grande porcentagem da semana voltado para a parte técnica do ginástico. Isso faz com que eu consiga rodar em tudo, fazer com que os alunos treinem tudo e no final do mês nós passamos por quase todos os movimentos que a gente precisa para praticar. Com isso, eu tenho um ponto importante com cada treinador. Semana de ginástico. Então, os treinadores que estão me vendo vão entender. Semana de ginástico. Cara, é a semana onde o coach trabalha pra caramba. Por quê? Porque o movimento ginástico, ele vai... Você tem uma aula de handstand push-up.
Cada aluno tá num nível diferente do handstand push-up. Você tem um aluno que não consegue entrar na parede. Uhum. Beleza. Aí você tem um aluno que entra na parede, só. Aí você tem um aluno que consegue descer um pouquinho. Aí você tem um aluno que só desce, não consegue subir. Aí você tem um aluno que desce, mas na hora de subir ele joga as pernas e sai da parede. Tá vendo? A complexidade de eu passar uma aula de handstand push-up, então os treinadores vão me entender. Então, é muito difícil. Então, é uma aula que você fala muito. É uma aula que você explica muito. É uma aula que você tem que estar com 100% do foco. Beleza? Então, essa é a semana de ginástica. Então, meus treinadores já sabem. Semana de ginástica, já se alimenta melhor, já dorme melhor, se hidrata bem, vem para as aulas porque você vai falar muito, você vai explicar muito, você vai demonstrar muito, beleza? Tô falando muito, quer perguntar alguma coisa? Não, eu vou dar um link só da importância do... Por que que eu entrei no ponto das aulas do Rocha para falar um pouquinho do terceiro pilar, que vocês vão entender que é o score, que é o placar, e a importância dele de você estar com seus alunos satisfeitos. Foi o que a gente falou, a gente é academia, a gente precisa vender um serviço que é o treino. O nosso treino é o principal. Como a gente vai fazer a diferenciação? Aí é a gestão, é o atendimento. Então, o treino, para você conseguir esse placar, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois que o Rocha finalizar, você precisa estar com um treino que os alunos consigam evoluir, que os alunos queiram estar lá, que eles sintam que realmente tem uma progressão. Então, isso é só um link que depois eu vou explicar, porque eu falei do primeiro pilar, falei do segundo, aí depois que o Rocha concluir isso, eu vou entrar no terceiro e no quarto pilar para vocês verem que está tudo linkado com os treinos, galera. Então, acho que a conclusão no final vocês já sabem qual que é. Show, é isso. Então, a gente tem essa semana de ginástica, então beleza. Então, eu já consigo equilibrar com o meu coach. Galera, essa semana é foco total, vamos prestar atenção, vamos corrigir. Os educativos são esses, se vocês tiverem algum educativo diferente, passa para mim, pra gente poder colocar, pra gente poder abordar, legal. Semana de LPO. É uma semana também onde você fala bastante, onde você explica e onde você tem uma correção dos detalhes bem grande também. Então a gente sabe que é uma semana que vai trabalhar bastante também. Semana de Endurance. Uma semana onde o treinador não vai precisar trabalhar tanto. Ele vai precisar mais tá incentivando a galera, porque provavelmente essa semana a gente vai trabalhar muito mais a parte de condicionamento, muito mais intervalados, e não vai ter tanta parte técnica para que você consiga parar, porque nós já tivemos 2 semanas de muita técnica, falação. Então a gente coloca um pouco em jogo na semana de Endurance. Então é legal porque aí o treinador é mais animado, ele fica mais descontraído, ele fica mais um pouco relaxado. Para os alunos, a semana geral e a Endurance são as mais puxadas, né? Eu faço o treino, galera. As mais puxadas. Então, as mais puxadas. E aí, o que eu tô querendo explicar é isso, tanto no ponto de vista do coach como do ponto de vista do aluno. Uma semana é mais puxada pro coach. Isso. A ginástica pra gente, aluno, é a mais tranquila. Porque é técnica, você tem que parar, faz, tenta aprender, né? E aí a semana de Endurance. E aí a gente tem a semana geral. A semana geral a gente vai abordar tudo que a gente trabalhou nessas 3 semanas. Vamos colocar ali nessa última semana. Vamos dar uma ênfase, vamos melhorar. Então, a forma que eu encontrei desse trabalhar ali com 4 semanas. Aí, claro que a gente tem, dentro dessas 4 semanas, né, a gente tem os blocos do ano. Geralmente eu divido em 4 blocos de 3, trabalhando a cada 3 meses, focando mais no trabalho de força, trabalhando mais um pouco de resistência muscular, trabalhando um pouquinho mais de resistência cardio, sempre preconizando também muito as estações do ano, né? Então, quando a gente fala do planejamento de treino, a gente pensa muito também, assim, por exemplo, na época do inverno, né? Pô, o que eu vou trabalhar no inverno? No inverno, a tendência da galera é não treinar, é faltar, né? Então, assim, nessa época eu tenho que estar com um treino XY para conseguir fazer com que essa galera venha treinar, né? Se eu focar tanto ali naquele treino parado, na parte técnica, estacionário, pô, a galera vem ficar com frio, não treina, então eu preciso ter uma rotatividade melhor. Deixa eu dar um gancho, galera. Vocês estão entendendo que a periodização é pensada no ano? Igual, depois eu vou falar um pouquinho também da gestão que a gente faz anual. Periodização, ele faz já pensando no ano. Tem box que eu conheço que o coach faz aula às 5h30 da manhã para começar às 6 a aula. Não, mas e esse é um ponto importante que você está falando, porque os alunos também, eles não conseguem entender. Os meus hoje já, porque, né, e aqui na Bunny Fox também eles já entenderam isso já. Que assim, às vezes algum aluno novo me pergunta assim, pô, hoje você tava mal, hein? Eu falo assim, hoje não, cara, esse treino já tá montado há mais de um mês já. Então, assim, ele já tá dentro, né? A gente, então, quando eu sento para montar a programação, a não ser no momento que a gente tá passando agora, que a gente tá fazendo umas trocas, umas análises, aí às vezes eu mando mais picado. Mas o normal mesmo do nosso trabalho, que a gente vem já fazendo há um grande tempo, é sempre mandar um mês, né? A gente já pensa sempre no mês todo, para que o cara consiga já ter aquele trabalho, já consiga analisar a planilha, já consiga ver o que vai ser trabalhado, quais são os materiais,
quais são os educativos, quais são os exercícios que ele vai trabalhar, para assim ele poder se preparar, né? Se armar com os educativos que ele tem melhor facilidade ou aqueles educativos que ele pode mudar realmente o movimento do aluno. Então, o planejamento hoje que a gente faz, que eu faço para os boxes, que tem dado muito certo, a galera quando começa a trabalhar comigo, sente essa diferença. Tem boxe que fala assim, cara, eu nunca fiz tanto ginástico, eu nunca passei tanto ginástico para meus alunos. E querendo ou não, a galera gosta, porque é um movimento que todo mundo procura, né? Para poder aperfeiçoar. Então, você ter ele, muitas vezes, é importante. Então, turma, só para vocês entenderem, de verdade, vocês precisam entrar no ano já com uma visão geral de como vai ser aquele ano. Macro, né? Como vai ser o macro dos treinos, como vai ser da gestão, qual que vai ser... A gente já na Burning Fox, em dezembro, a gente já junta, a gente já faz todo o calendário do ano de eventos, de campanhas. Então, a gente já vira o ano, a gente já passa para os alunos, galera, vai ter o interno em junho, vai ter o Murphy lá, a gente vai participar daquela competição. Você está entendendo tanto que é mais organizado, tanto que a sua empresa cresce, se tem realmente esse controle de tudo, de você já ter uma visão do ano dos treinos, uma visão da gestão, campanhas, meus namorados, o que você vai fazer, dia do amigo. Então você precisa, para que sua empresa, seu box cresça, você precisa ter essa análise do ano. Não para de fazer o negócio semanal, para de fazer o negócio diário. Você precisa já começar, desenha o ano primeiro, depois você dilui nos meses, dilui na semana e aí você pensa no diário. Mas sempre cria esse cronograma anual. Porque você precisa entender que a organização, ela vai te dar uma condição. Então, por exemplo, você já sabe que você vai ter que fazer a campanha do Dia dos Namorados e tal data, tal data. Você ainda não sabe, talvez, o que você vai fazer efetivamente. Exatamente. Ok. Mas você sabe que a semana que antecede, ou um mês antes, enfim, essa parte mais de gestão, você já tem que estar pronta para saber. É igual eu em relação aos treinos. Pô, se eu já sei que o meio do ano ali, a parte do frio, é meio sinistro, a galera tende a não treinar, eu tenho que ter já alguma coisa em mente pra falar, essa época aqui eu tenho que trabalhar isso. Ou no começo do ano, né? Você muda, você faz uma progressãozinha, porque a galera ficou sem treinar e tal. Sim. Você tem isso também, tem. Não, e aí eu tenho bastante coisa, eu tenho os aquecimentos específicos voltados pra ginástico, onde, hoje, assim, eu vejo muita diferença, né? Onde a gente pratica praticamente toda semana, a gente bate em cima no aquecimento de um ginásio específico. Então, assim, são vários pontos. A gente está pensando o tempo inteiro em como a galera pode alcançar. Eu, como a parte técnica, estou o tempo inteiro preocupado assim, como esse cara pode realizar esse squat clean com 100 quilos, com 120? Como que essa menina pode conseguir fazer o primeiro bar muscle up dela? Como que esse cara pode fazer o ring muscle up? Então, é sempre em cima dos movimentos e, claro, sempre pensando o que esse cara pode ficar bem, né? Com saúde, sem dor e, óbvio, toda essa parte também. Outro ponto que eu acho bem legal para vocês entenderem, se vocês forem igual eu, que não sou coach, não fiz educação física, vocês só são gestores do box, ou se você é coach também e é gestor, faça o treino do que você vende. Faça para você entender. Eu treino desde 2013, então eu entendo, não sei periodizar, não faço ideia, não é minha área. Mas eu sei que é um treino que eu estou evoluindo, um treino bom. Então é importante que você faça o treino que o seu box vende. O seu maior produto do box é o treino. Então é importante que você saiba se é bom ou não. Então isso eu deixo bem claro que eu adoro fazer os treinos do Rocha, eu dou feedback para ele. Às vezes, antigamente, né, porque agora ele não treina mais, a gente sempre competia, mandava e aí, fez quanto? Então é legal isso, é legal que os treinadores também façam para ter essa vivência e eles poderem avaliar a aula daquele professor. Então eu costumo variar as unidades, eu treino mais na unidade 1, de terça ou quinta eu treino aqui na 2, mas não aviso ninguém, venho para a aula, vou avaliar como foi a aula, vou avaliar como foi o treino. Então é legal que você proprietário, você gestor, tenha essa análise, essa visão dos treinos, se tá sendo bom, não tá. Então eu gosto bastante de praticar, tanto as aulas aqui específicas que a gente tem, que agora a gente está na aula de preparação do interno, eu tô fazendo as duas também. Aí há outro professor que faz, eu falo, João, tá legal a aula, não tá? Então é legal, se você é crossfiteiro, se você pratica, que você faça as aulas. E se você não faz, começa, porque você vai se apaixonar. É importante você... a gente sabe, claro, hoje em dia, né? O cara tem às vezes uma planilha, o cara gosta, então ele não consegue fazer todos os dias, mas, pô, se ele é um cara que treina de verdade, 1 hora de treino não vai fazer diferença dentro do planejamento dele, tá? E ele participar da aula com os alunos gostam, os alunos ficam felizes de ver o treinador ali, participando, sofrendo ali junto com eles, e é isso que você falou, você consegue analisar se realmente o treino está fazendo sentido, porque eu já trabalhei com muitos boxes onde eu tinha dificuldade, né, com alguns treinadores, justamente por isso, porque o cara achava
que o treino tinha que ser assim, assim, assado. E ok, o treino pode ter várias vertentes, com certeza. Mas ele nunca fez o treino, ele nunca participou uma semana de treino de seguida, para ele entender o que, que aquilo impactava no corpo dele, né? Então, eram problemas que a gente tinha justamente por isso, porque o E cara às não vezes ele não pratica, né? treinava só por bico. Não vou fazer o Sim, treino desse coach que é de fora. sim. Ixi, aqui na Burn Force já teve vários que eu falei, não, é o Rocha. Você vai entrar, você vai. Outros também vão achar isso, vão achar aquilo, mas eu faço o treino. Então eu sei, eu gosto, eu entendo de CrossFit. Então eu falei, cara, se você falasse isso para outro gestor que fosse um sedentário que não faz nada, você poderia convencer ele. Mas eu faço, eu pratico. Então eu gosto dos treinos, os alunos gostam dos treinos. A gente tem a gestão e o controle disso, porque a gente faz as pesquisas a cada quadrimestre para ver se os alunos estão gostando dos treinos, dos professores, aquela pesquisa de NPS. Então a gente tem o controle disso, a gente sabe qual que está a satisfação do aluno. Então é bem importante também que você consiga esses feedbacks, você possa dar o feedback para o coach e os seus alunos também têm uma aba onde eles conseguem dar esse feedback para você, gestor. Sim, aí a gente tá o tempo inteiro analisando tudo, né? A gente tá o tempo inteiro evoluindo, né? Óbvio. Então, assim como a parte de gestão vai descobrindo ou criando novas ferramentas para ter um aperfeiçoamento no atendimento, a gente também vai mudando os treinos, né? Até porque o CrossFit é dinâmico, né? É o tempo inteiro aí saindo movimentos novos, onde a gente tem que abordar e colocar a galera para praticar. Crossover Então a dos gente, infernos. então a gente tá sempre aberto, né, a esses feedbacks. Os feedbacks são sempre bem-vindos para a gente poder Sempre, mudar, sempre. para a gente poder mudar e crescer, né? Às vezes sai um pouquinho, às vezes você tá ali naquela rotina da sua montagem de treino e isso acontece muito com os box. Às vezes o cara ele não quer abrir mão de largar a montagem de treino dele e passar para outra pessoa porque ele tá acostumado. Só Aham. que nos últimos tempos já recebi ali uns 3, 4 box que trabalham comigo hoje, justamente por isso, cara, ó, eu cheguei num ponto que realmente perdi ali 25 alunos, os caras saíram fora porque não tava dando. E assim, eu não tô tendo muita. Não tô inspirado, talvez o cara falou, que pra montar os treinos, então por isso que eu tô te procurando. E às vezes o cara até quer justificar, assim, né? Não, eu sei trabalhar. Eu falo, não, mano, relaxa. Tá tudo Com bem. isso, eu montando o seu treino, você vai ter mais tempo agora de ficar mais perto dos alunos, você vai ter mais tempo de poder analisar como é que tá sendo as aulas, ver o espaço. Porque às vezes você fica tão focado ali em montar o treino e você esquece o todo, né? Então, delegar essa função para uma pessoa que só faz isso é muito mais fácil. Aquilo automaticamente vai vir com uma qualidade maior do que você, que está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e ainda tem que montar o treino, que é o carro-chefe do box, né? Não, eu acho que a gente tem um link do que ele tá falando, só que o inverso. Ele tá dando pro coach uma oportunidade dele tomar conta mais da gestão de outras áreas, e o meu às vezes acontece o inverso. Ele, Léo, eu monto o treino, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu não consigo fazer a gestão. Aí ele vai lá e me Sim, contrata tem os para dois poder, pontos. tem os dois, e o importante é que vocês entendam o que vocês estão falhando. Vocês estão falhando nos treinos, busca o Rocha, está falhando na gestão, busca a skill business. Então é legal que você entenda isso, você consiga fazer uma análise. Pô, meu box não tá legal, o que que eu preciso entender? O que que tá ruim? Pô, vou fazer uma pesquisa de satisfação com os alunos. Pô, então, turma, todas essas pesquisas que vocês precisam fazer, eu falo que uma boa gestão é você entender todas as abas da sua empresa, não só de CrossFit, de academia nem nada, mas qualquer empresa. É você entender todos os pontos, ter análise, ter feedback e ver se eles estão funcionando. E o que não está funcionando, vocês vão fazer uma revisão e ver o que pode melhorar e como vai melhorar. Então, é o que eu falei para vocês, de vocês entenderem se os treinos estão bacanas, se a sua gestão tá legal. E se não estiver, tudo bem você procurar ajuda, procurar o Rocha, procurar skill, me procurar, talvez também pegar o meu curso para aprender. Então, você precisa começar a parar, pensar, a analisar e falar, pô, o que eu posso melhorar? Se eu quero ter tantos alunos, o que está faltando? Então é bem importante que você entenda tudo isso, você consiga fazer essa análise interior, tanto sua quanto do box. Tem várias coisas que você talvez odeia fazer. Pô, tem muita gente que odeia fazer o financeiro. Pô, procura a gente. Tem gente que não gosta de fazer o treino, ninguém quer. Deve ser muito trabalhoso fazer o treino. Sim, não, demora muito e são muitos pontos a analisar, né? Só o que a gente falou até aqui por enquanto, né? É muita coisa. E o cara tem que entender que, como toda empresa, né? Toda empresa você não vai ter todo mundo que faz tudo na empresa. Exatamente. A empresa ela é dividida por partes, né? Por etapas, por pontos. E cada um vai fazer um trabalho diferente. Então, se você é o dono do box, ok. Mas é mais importante você ser o dono do box ou você ser a pessoa que monta o treino?
mais importante, você ser o dono do box. O dono do box, ele tá acima da montagem do treino, Sim. ele tá acima da parte de gestão, ele é o dono do box. Então ele tem que entender, ele tem que ver realmente o que é importante pro box. Então assim, pô, eu gosto de montar os treinos, só que, cara, montar treino tá sendo um martírio. Você não tá conseguindo montar treino com antecipado, você chega em cima da hora e coloca o treino na lousa, você não envia o treino um dia antes pros seus treinadores. Cara, você sabe que tá errado. Tá errado. Então, assim, vou delegar essa função. Eu vou pagar alguém que possa minimamente me entregar, porque aí você tá pagando alguém, você pode cobrar essa pessoa. Então, ó, eu quero os treinos, você consegue me entregar esses treinos uma semana antes? Um mês antes? Ótimo. Então você já não pensa mais em alguma coisa. Mas demora às vezes, né? Às vezes o cara precisa tomar na cabeça, ele precisa perder aluno, Com certeza. ele precisa ter uma queda ali no rendimento geral para ele entender isso. E a mesma coisa na parte de gestão, né? Às vezes o cara vai perder dinheiro, o cara vê que não tá lucrando, e aí só ele vai procurar para ver o que pode ser feito. Isso é bem. É uma verdade que poucos box que trabalham, que procuraram a gente, eles já estavam bem e quiseram melhorar. É sempre quando toma um atropelo, abriu um box na concorrência. Enquanto tá bom, tá todo mundo indo, né? Exatamente. Ninguém vê, ninguém consegue. Mas por isso que esse é o lance da performance, né? Por isso que a gente vai ter box e vai ter lugares que estão grandes e estão crescendo, né? Porque às vezes é isso, às vezes o cara tá buscando o tempo inteiro, mesmo quando tá bom, ele tá querendo melhorar, né? E não quando tá ruim, espera ficar uma coisa muito ruim pra correr atrás. Aí talvez às vezes é tarde, às vezes demora mais, às vezes não vai ser em 3, 4, 5, 6 meses, vai demorar um ano e meio, dependendo da região que você tá, dependendo do todo, né? Eu acho que isso é pra vida, né? Tem gente que às vezes só vai começar a refletir quando namorada terminou e tá com problema e, nossa, verdade, eu tava com problema. Então acho que é do ser humano só ir buscar ajuda, só refletir realmente o que estava errado quando toma. E é engraçado porque essa é um ponto que eu presto bastante atenção, né? Porque eu já trabalho com alta performance há muito tempo já, né? Com atletas e tal. Então a gente aprende a trazer isso pra vida, né? Então a gente tá o tempo inteiro querendo melhorar. E é isso que eu passo pros boxes que eu trabalho, né? Cara, a gente tem que ser perfeito nas aulas, a gente tem que ser perfeito no atendimento ali dos coaches, da minha parte em relação aos coaches. Como que a gente demonstra os exercícios, como a gente está conversando com os alunos, como que a gente está interagindo com os alunos. Às vezes você não precisa falar demais, mas você tem que ser incisivo. O importante é você ter um carisma. Então são vários pontos que a gente vai estar trabalhando. E eu procuro trabalhar esses pontos naquelas semanas que eu te falei. Então, na semana de endurance, é a semana onde o treinador vai brincar, o cara vai dar risada, o cara vai estimular, o cara vai gritar, ele vai fazer qualquer coisa para a aula ficar mais divertida. Agora, ele não pode ter essa mesma atitude na semana de LPO ou na semana de ginástico. Não que ele não vai brincar nem nada, mas assim, é uma semana mais séria, porque é um assunto mais sério, é um exercício mais sério, que depende mais de prestar atenção. Onde um joelhinho para fora e um joelhinho para dentro vai fazer toda a diferença no movimento. Então, esses os pontos que a gente procura desse ponto de melhorar, né? Do ponto da performance. Então, tudo que a gente está falando aqui, finalmente eu vou voltar para os meus pilares, é o terceiro pilar, que é o score placar. Léo, o que é isso? É você entender que não é só colocar aluno lá dentro, não é só, vou fazer um marketing, vai vir aluno, tem que fazer, tem que estar sempre buscando, mas é você entender o número, qual que é essa matemática? Léo, tô com 100 alunos, eu quero ficar o mês que vem com 110, só para vocês entenderem, eu vou pegar esses números fáceis. Certo. Se eu tenho 10 alunos para renovar, e se eu renovo esses 10 no mês de junho agora, eu renovo esses 10, eu só tenho que colocar mais 10 alunos, certo? Porque eu vou manter os 100, e eu vou colocar mais 10 alunos, aí eu fico com 110. Só que a galera faz essa conta, eu preciso de mais 10. Só que esquece que tem 10 para renovar e que tem alguns que podem cancelar. Isso. Então vamos supor que nessa conta 10 não renovem. Então você vai ficar com 90 alunos. Se você quer 110, você tem que colocar 20. Então é você entender essa matemática, e esse é o placar, é você começar a entender se você vai estar positivo ou negativo no final do mês. E o que eu falo para vocês é que tudo isso que a gente falou de treino, de pesquisa, ele faz parte da renovação. A renovação é a mais importante do box, turma. Não é a sua conversão de alunos novos, não é o quanto o aluno chega lá dentro, quanto o aluno chega na sua porta para treinar. É retenção, A né? retenção, cara. Se você não está fazendo um bom trabalho com os que já estão ali, se eles não estão renovando, tem alguma coisa errada. Não adianta você gastar 10 mil reais de marketing, se o cara vai ficar 3 meses com você só, ele vai pinicar. Então a retenção tem que ser alinhada com o treino. A gestão, muito, você entender se o pessoal está gostando do treino. Você conseguir encantar aquele aluno além do treino também. O cara tá chateado com alguma coisa. Você sabe que ele treina sempre, toda semana. Pergunta para ele, manda uma mensagem no privado. O que aconteceu? Eu vi que você saiu triste da aula.
Então, todos esses pontos é para melhorar a sua renovação. A sua retenção é muito importante. E uma boa retenção, que a gente até falou no outro podcast, para CrossFit é acima de 70%. Na academia não acontece muito isso porque tem esse giro maior. Quando eu fui gestor de academias, que eu trabalhei nessa parte, o normal era 48%, 50%. Exatamente. Imagina, cada 10 planos vencendo, 5 saíam. É foda. E era fato, cara, saía, né? Então, o trabalho que a gente tinha que fazer com uma carteira de clientes, com a especificidade do treino do aluno ali, na época da musculação, o que eu posso fazer com esse cara? Então, a gente fazia um plano de ação com os alunos, de cada aluno. Então, eu era o gerente, eu tinha reunião, então eu tinha uma agenda onde eu marcava reunião com cada aluno, justamente para poder aumentar essa retenção que era baixa dentro das academias convencionais. Já o CrossFit, pelo todo que nós estamos falando, pelas amizades, pelo treino dinâmico, né, pelo atendimento mais humanizado, esse percentual, ele é maior, Ele né? é maior. Então, a gente tem que focar num percentual maior, né? Tá de olho, né? E esse negócio do placar, ele tá relacionado a você já identificar quais são os alunos que estão vencendo daqui 2, 3 meses? A gente faz um trabalho, turma, que é uma estratégia bem legal que a gente usa para a gente entender isso que o Rocha falou, de como fazer esse trabalho da pré-renovação. Nós estamos em junho agora, a gente já começa a fazer um trabalho com o pessoal lá em agosto e setembro. Léo, como que é esse trabalho? É uma pesquisa também. A gente trabalha aqui na Burn Fox com 5 a 6 pesquisas. Tem as pesquisas que são no quadrimestre, tem a pesquisa que é quando o aluno entra, tem essa pesquisa de renovação, que ele não sabe que é uma pesquisa de renovação. A gente começa a fazer um tratamento com eles com 2 meses para frente, perguntando: você já conquistou algum movimento? Você criou laços? Você está satisfeito? Se você não conquistou movimento, qual você gostaria? Dependendo da resposta desse aluno, você, gestor, faz uma análise e fala: pô, eu tenho 2 meses para recuperar esse aluno se ele está insatisfeito. Então, essa estratégia que a gente faz dá muito certo. Vamos supor que um aluno fala: ah, eu quero muito conquistar o handstand. Pô, passa isso para um professor seu. Fala: ô Rocha, aquela aluna quer conquistar um handstand. Conversa com ela, ajuda ela na aula. Pô, se ela conquistar esse handstand nesses 2 meses, ela vai renovar com você. Você pode fazer uma clínica, né? Exato. Vários pontos. Ah, teve uma vez uma aluna que falou: Léo, o chuveiro tá caindo pouca água. Na hora eu mandei uma mensagem pra ela, falei, acho que era Pri. Na hora, eu falei: ó, tô ligando aqui pro eletricista. O cara no dia seguinte foi lá e arrumou o chuveiro. Numa coisinha tão pequena, deixei a aluna sentir que ela realmente é importante lá dentro. E com isso, quando chegar a renovação dela, a pessoa não sabe que é uma pesquisa de renovação. Chegou na data de renovação, pô, o box me atende, o box busca melhorar as coisas para mim e ele se sente importante e tem essa parte de renovação. Então, por isso que eu falo que a parte mais importante, essa retenção sua, você tem que estar alinhado com bons treinos, com bom atendimento, você está entendendo todos os pilares que o aluno está precisando. Então tem muita coisa, turma. Não é só você abrir as portas do box, você montar o treino no dia, você incentivar a galera ali, um aluno conseguir um Barmascope. Não é só isso. Tem muito mais coisa por trás. O Rocha começa a periodização anual. Aqui a gente faz a gestão do ano todo também, calendário, todas as estratégias. Então é muito mais complexo do que vocês imaginam. Mas vocês precisam sentar, falar: pô, ou escutei o podcast deles, gostei do Skillcast. E, nossa, eu não tô fazendo isso. Nossa, minha periodização eu faço uma semana antes, tá errado. O cara entender, né? Nossa, eu nunca fiz uma pesquisa com os meus alunos, eu não faço ideia se eles estão felizes ou não. Então, são todos esses pontos que vai fazer com que você consiga melhorar a sua gestão. Você vai conseguir entender mais os seus alunos e você vai começar a ter resultado. E o Rocha trabalha aí com a gente, sabe como que é o trabalho que a gente faz na Burn Fox, na Skill Business, que ele é bem, bem detalhado. E eu, como não sou professor, poder delegar isso, poder entender e falar eu gosto de montar uma equipe com estratégias com cada um que não façam o que eu faço. Então isso é que a gente estava falando antes, de o cara quer fazer tudo. O cara quer ser o gestor, quer ser o recepcionista, limpa o box e monta o treino. Não dá. Não vai dar certo? Não dá porque você, né, e quer treinar ainda, Exato, né? quer treinar 4 horas no dia. Não dá. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais eles estão se conscientizando. Exato. E estão entendendo, né, que para você virar algo sólido, né, tá no mercado há muito tempo e conseguir trazer novos clientes e fazer a retenção, você precisa ter tudo andando, né, as engrenagens
estão se falando, né? Então, ele vai começar a perceber. Então, a galera tá começando a perceber que, assim, cara, não adianta. Eu sou formado, fiz pós-graduação, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não adianta eu querer ficar focado no treino. Eu vou passar isso para alguém para que eu possa agora poder ver o que tá de errado no box, o que tá quebrado para eu arrumar, ou o que eu posso fazer para atender meus alunos, ou como é que eu vou conversar com a recepção, entendeu? Então, essa parte a galera acho que tá aprendendo cada vez mais, mas até então, a maioria é o professor formado em educação física, o cara ali conseguiu uma grana, abriu a sua academia, e aí ele, por não ter tanto dinheiro disponível, ele quer fazer tudo para economizar. Só que aí ele não vê que essa economia não vai gerar frutos no longo prazo. Não, a gente sabe, a gente já viu inúmeros aí. Toda vez eu bato no ponto, não é mais fácil igual era antigamente. Então, se você ficar nessa de, pô, o fluxo de caixa tá baixo, tá restrito, eu preciso fazer tudo. Cara, você pode fazer, você pode estar economizando, mas você vai ganhar seus. Ah, vamos supor, eu não quero pagar recepcionista, não quero pagar faxineira, não quero pagar isso, não quero pagar aquilo. O cara tá tirando prolabore de 5 mil reais, mas ele vai ficar pro resto da vida tirando aquilo, ou uma hora ele vai quebrar. Ele nunca vai conseguir crescer se ele ficar nesse pensamento que eu vou reter tudo pra mim, porque eu preciso daquele dinheiro. Mas você pode fazer isso, mas você vai ficar sempre naquele valor. Vai ser muito difícil você crescer querendo fazer tudo. Isso não dá, é possível. Não dá, sem chance. E o quarto pilar? Ó, o quarto pilar, turma, ele é um que não vai fazer o seu box quebrar. Eu falo isso, deixo bem claro quando eu apresento para Skill Business, ele não vai fazer o seu box quebrar. Só que ele vai diferenciar, fazer a diferenciação, que é o atendimento diferenciado. Léo, o que é isso? Lembra que eu falei no começo do podcast que os alunos vão casar, a gente entregou um vinho na casa deles com uma carta? Outra aluna passou num concurso, te mandou um chocolate na casa dela. Teve uma vez que uma aluna foi fazer experimental, ela saiu do box, ela pisou em falso, ela torceu o pé, a gente mandou um chocolate na casa dela. Ela nem voltou, mas você entendeu quanto que o atendimento, esses detalhes vão elevar a sua régua? Toda quarta-feira na Burn Fox e na Skill Business, a gente vai atrás dos faltosos. Ah, Léo, o que é ir atrás dos faltosos? Ah, vamos supor que tem uma lista dos faltosos, o Tecnofit CrossX faz isso. Ah, Léo, aí o professor fala, aquele aluno tá faltando porque tá viajando. Tá, mas manda uma mensagem, pergunta como que tá. Pergunta se ele quer um treino para fazer na praia, pergunta se tá sol lá, se tá legal. Isso é começar a fazer um atendimento diferente. Outro ponto também é, o aluno saiu chateado da aula porque bateu a barra no queixo. Pô, no outro dia, manda uma mensagem. Ô, fulano, nossa, você bateu a barra no queixo, como que tá seu queixo? São todos esses detalhezinhos, parabenização. O aluno agora acabou de fazer 2 bar muscle up. Ela treina na unidade 1, ela veio na 2. O professor Dão vai mandar uma mensagem para ela, ô, que legal que você fez 2 bar muscle up e tal. Então, isso você começa a elevar o nível, você começa a fazer com que o aluno fala, caraca, esse box aqui é diferente. Fora que, além de você satisfazer aquele seu aluno, com certeza isso vai refletir para fora, porque ele vai postar no Instagram, ele vai marcar a cartinha que você mandou, ele vai marcar o vinho que você mandou. Então, isso você vai começar a elevar o nível do seu box para outro patamar. E aí, foi o que eu falo, nosso trabalho de gestão, ele é de formiguinha. Ninguém que for começar com a gente na Skill Business vai ter resultado com 2, 3 meses. Não vai. Tanto é que o nosso plano menor é de 6 meses. Porque é um trabalho de formiguinha. Primeiro a gente ajeita a casa, que é o financeiro, o placar. Que são pontos que se você não fizer, você vai quebrar o seu box. Se você não saber o que você gasta, o que você fatura, isso vai fazer com que você quebre. Depois a gente vai estruturar toda a parte do como você vai receber um aluno novo, como você vai atrair alunos novos. Só que esse ponto, que é o quarto pilar e o último, ele vai elevar o nível do atendimento, elevar a régua do seu box e com certeza ele vai ser muito bem falado. E aí, muito dos casos, a sua maior quantidade de alunos novos vão ser indicações dos que já estão lá dentro. Não vai ser nem de marketing, nem de tráfego pago, vai ser indicação, porque está todo mundo ali satisfeito, está todo mundo encantado com o seu serviço. Então, acho que todos esses pilares que a gente falou, eles vão fazer com que o seu box cresça a quantidade de alunos, cresça a sua retenção, a lucratividade que você deseja, e tudo isso também está atrelado ao treino. Então, porque o atendimento, quando a gente fala desse atendimento, ele se mistura com o atendimento da aula, né? Então, quando você organiza uma recepção para receber aquele aluno bem, já para saber o nome dele, o treinador também já tem essa informação, né? Ele também já entende quem é esse aluno, quem não é. E um ponto importante que a gente tem nas aulas, que que faz muita diferença, você tem os alunos de vários níveis. Tem alunos que já são alunos há 2, 3 anos,
Esses alunos requerem uma atenção diferente do coach. O coach com esses alunos, eles querem ser vistos, eles querem ser lembrados, mas ele não quer que toda hora você fique lá corrigindo ele, até porque ele já tem bastante tempo dentro do box. Aí você tem aqueles alunos que não tem muito tempo, também não é novo, ele está ali no meio termo, então que requer uma atenção diferente, é uma preocupação do coach diferente. E você tem os alunos que estão iniciando, aqueles que não sabem nada, estão ali perdidos, né? Ainda não conseguem realizar muitos movimentos, trabalham só os movimentos básicos. Então o treinador ele tem que ter em mente que o atendimento dele na aula ele não é fixo e os caras eles não conseguem entender isso. Então o cara ele entende assim, o meu jeito é esse, eu sou assim. Ah, isso é péssimo. Isso é péssimo. Nossa, professor... Né? Não, ele entra... Por isso que eu falo bastante, turma. Contrate, tenha um processo seletivo para contratar referente ao que é a cultura do seu box. Isso de... Nossa, eu já ouvi muito isso. Léo, eu sou assim, não vou mudar. Então, cara, você não faz parte do que a gente preza. Como que você vai atender um aluno? Então, eu vou ficar de braço cruzado, vou ficar com a mão no bolso. Então, são esses detalhezinhos, eu fico puto, só de pensar. Professor, eu já ouvi muito disso, sou assim, não vou mudar. E a gente tem que entender que quando você trabalha com pessoas, você já tem que se moldar. Né? Eu tô falando isso do coach, já tem que se moldar. E quando você trabalha na mesma aula com exercícios, onde cada um tem uma percepção diferente daquele exercício, isso que é o louco, né? Quando a planilha de treino, quando a gente monta o treino ele é pro grupo. Só que ao mesmo tempo ela é individualizada. Eu falo isso sempre nas aulas. O treino tá em grupo. Só que um vai trabalhar com 100 quilos no squat clean, o outro vai trabalhar com 30 quilos, o outro tá aprendendo a fazer com a barra. Então, essa divisão que você tem dentro da aula, ela é do esporte, ela é do que a gente pratica. Então, o treinador, ele também tem que se moldar a isso. Então, para aquele de 100 quilos, é só cara, puta, animal, parabéns, foi top e tal. Para esse daqui, é encostar, é tocar, abre o joelho tal, falar mais calmo, né? Então, eu acho que o atendimento do coach na aula, ele vai ter que ser bem híbrido também. E isso, o treinador, muitas vezes, ele é fixo. E quando você é fixo, acabou, né? Você não consegue ter a mudança. E aí você vai ficando obsoleto, porque ninguém vai mais te procurar, ninguém quer saber mais do que você tem para falar, porque você sempre segue a mesma linha, a mesma tendência. E era o que a gente estava falando, por exemplo, da montagem de treino do boxe. O cara gosta de treino de força, vai passar só a periodização de força. Então, o atendimento em relação aos alunos é isso. Tem que ter essa flexibilidade para atender de formas diferentes alunos que são mais velhos, alunos que estão ali no meio e alunos que são iniciantes. E você, que é gestor, e não... Aliás, acho que ninguém consegue ficar... normalmente o box trabalha com 8 a 10 aulas por dia. Você não vai ficar as 10 aulas. Você não vai ver todas as aulas. Não vai. É impossível. E você ter um controle disso é com a gestão. É do jeito que eu falei, você ter feedbacks, você ter pesquisas. Então você precisa entender todos esses pontos. E tudo que a gente falou hoje, não tem qual que é mais importante, se é treino, se é gestão. Tem que ter os dois, é 50-50, senão você não vai conseguir atingir seu resultado. Eu acredito que vocês já estavam, desde o começo, já pensando que é 50-50. Tem que ter esses dois lados bem sólidos. Se você não tem uma boa gestão, procura alguém. Se você não tem um bom treino, procura. Porque senão seu box não vai ter resultado. Eu acredito aí que se você não tem algum desses lados seu tá fraco, você deve estar com uma quantidade baixa de aluno e deve estar procurando, acredito eu, que você veio nesse podcast também, você está buscando conhecimento, está querendo evoluir. Então, acho que o recado de hoje é esse, não tem mais importante, ter que ter os dois. E se você não é bom, não gosta de fazer algum desses dois lados, procura alguém que faça, uma empresa que faça, um profissional que faça. Sim, O final é isso, né? A gente entendeu que tudo faz parte, tudo é importante e o principal, delega aquilo que você pode delegar. Exato. Se vai custar 200, 100, 800, 1000, não importa, você tem que pensar, o trabalho sempre é no longo prazo. Que nem os alunos entendem que o treinamento ele é de longo prazo. Então ele não vai entrar aqui hoje querendo daqui um mês estar diferente. Ele vai ter as suas mudanças, mas as mudanças elas são às vezes coisas que ele nem percebe, uma melhora no sono, uma melhora ali para se movimentar durante o dia a dia. Mas resultados sólidos é só no longo prazo. Então, o treinador, o dono, o gestor, ele tem que entender que se eu quero no longo prazo ser vencedor, eu preciso ter tempo para fazer as minhas coisas, ter tempo para poder pensar no meu negócio, e a única forma é ou eu faço aquilo e beleza, ou eu vou contratar alguém para me livrar mais esse horário, mais tempo. Então, importante, tanto o treino, tanto como a gestão, vão andar de mãos dadas e um vai puxar o outro para baixo se tiver ruim. Acho que a dica final aqui pra gente finalizar é essa. Você pegar, refletir e falar assim, que eu sou substituível?
que outras pessoas podem fazer e muito das vezes melhor que você. Muitas vezes. Pô, posso contratar alguém para fazer a limpeza? Show. Posso contratar alguém para ficar na recepção? Show. Posso contratar um coordenador de coaches? Show. Se você consegue fazer, pega isso. Só eu faço? Pô, só eu faço o financeiro. Pô, só eu faço a gestão do placar. Fica nisso, porque você sabe que você é o melhor e o que você não quer, o que não consegue, que outros podem fazer melhor, contrate outros, cara. De verdade. Pega esse dinheiro, investe, que é muito difícil. Vai ter retorno. Vai ter retorno, uma hora vai. Vai ter o retorno. Quando a gente fala em abrir uma empresa, é de 5 anos pra você começar a realmente ter um retorno. E a galera quer abrir no primeiro ano e ganhar dinheiro. Não tem como. Primeiro, para você chegar no ponto de equilíbrio, vai demorar uns 2 anos. Depois disso, você vai ter que começar a estruturar. Então, nada é do dia para a noite. Então, começa a delegar, vê o que você é substituível ou não e passa o bastão para outro que você vai conseguir ter bons resultados. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o recado aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, só escrever pra gente, marcar aí a gente também no podcast e que a gente vai estar conversando aí o que algumas pessoas mandam, às vezes, mensagem e a gente troca uma ideia. Isso aí, galerinha. Que ele falou, o coach falou bastante coisa técnica, eu também falei bastante coisa técnica da gestão, ele de treino. Se precisar, pausa, anota, faz acontecer no seu box. Beleza? Valeu, galerinha. Boa sorte, galera. Tamo junto. Valeu.